Então, por exemplo, este mesmo trecho de código, como é que a gente poderia utilizar com funções de alto nível ao invés de utilizar um for? Tem algumas maneiras, mas, por exemplo, uma delas, eu posso usar uma função chamada foreach. O que o foreach faz? O foreach permite que eu percorra cada elemento do meu array uma única vez e eu faça algum tipo de operação com ele. Tá? Reparem que eu prefiro jogar no Google o nome da função com a palavra MDN, que eu já acho a documentação mais fácil. Tá? Então tá aqui, ó, foreach. O que o foreach recebe? Porque ele é uma função, toda função, né, recebe alguma coisa. Eu abro parênteses, passa alguma coisa. O que ele recebe? Ele recebe um callback. O que é um callback? A gente falou algumas lições atrás. Um callback é uma função passada por parâmetro. Certo? No JavaScript eu posso passar funções por parâmetro. E esta função, ela vai ser executada uma vez para cada for each, para cada elemento do array. E esta função, ela tem 3 parâmetros. Um valor atual, o índice do valor atual e o array inteiro, caso eu precise dele. Então, como é que a gente traduz isso? Tá? Eu vou ter um for each, dentro dele eu tenho que passar uma função. Eu vou declarar aqui inicialmente a função fora, tá? Não é obrigatório, mas eu vou declarar por uma questão de didática. Então, estou declarando aqui uma function, vou chamar ela de callback, por exemplo. Ela tem 3 parâmetros, segundo a documentação do JavaScript. O current, o index e o array. Current, index e array. O que eu vou fazer nessa função? Eu vou pegar, por exemplo, e vou mandar imprimir o current. Uma função bem boba, poderia fazer o que vocês quisessem, vai ser só um console log por enquanto. E aí eu vou passar essa função para o for each. O que isso aqui está fazendo? Eu estou passando a função para o for each, dizendo, ó for each, para cada elemento que tiver em números, executa esta função aqui, né? E daí ele vai fazer o quê? Para o primeiro elemento, ele vai executar a função. Para o segundo elemento do array de números, vai executar a função de novo. Para o terceiro elemento, vai executar a função, e assim por diante. Então, eu não preciso, neste caso, ter o for aqui. Se eu tenho um array de números, e eu quero percorrer estes números, eu posso utilizar um for each. Então, vou botar aqui, por exemplo, alguns números quaisquer. 2, 5, 6, 7 e 8. Certo? Então, ele vai percorrer, ó, reparem que ele já executou aqui embaixo, e imprimiu os valores para mim. 2, 5, 6, 7 e 8. Então, se eu quero percorrer todo um array, eu posso fazer um for, Luiz? Pode. Mas, em muitos casos, é mais interessante você fazer um for each. Porque a própria leitura desse código, ela é muito mais direta. Ó. Então, eu faço para cada números, né, eu executo esse callback. E eu não preciso declarar o callback aqui em cima. Como ele só é usado no contexto do for each, eu posso usar uma outra coisa que eu mencionei em outra lição, que são as funções anônimas. Posso simplesmente botar a função aqui dentro, usando essa notação aqui com a seta, o igual maior, que ela vai executar também. Vai executar essa função aqui. É uma função anônima por quê? Porque não tem nome. Né? Eu não consigo chamar ela em outros lugares da aplicação, ela realmente só existe neste contexto aqui. Então, reparem como o nosso código ele fica, né, enxuto. Né? No início é um pouco estranho de ler essa notação de função anônima, tá? Não vou negar para vocês, no início é um pouco estranho, mas depois que você se acostuma, você vai ver que este é o jeito JavaScript de codificar, vamos dizer assim. Esse é o jeito mais comum de ser utilizado, que é utilizando funções para o máximo de coisas que a gente puder. O JavaScript ele te incentiva, né, a fazer isso através de uma série, uma família de funções que ele possui para fazer esse tipo de construção. Então, o for each ele substitui o for quando você quer percorrer todos os elementos do array uma única vez.
certo? O for ele é muito mais flexível que isso. Mas quando você quer percorrer apenas uma vez, o for each ele resolve. Inclusive eu poderia colocar isso aqui, a título de curiosidade, numa única linha, né? Já que tem uma única instrução, eu poderia fazer dessa forma aqui. Reparem que o resultado é o mesmo. Esse erro aqui é enquanto eu estava escrevendo, tá? O resultado é o mesmo, 25678. Então, este é um exemplo de função de alto nível que a gente tem, né, disponível no array. Mas não é a única. E ela não precisa fazer uma coisa tão simples quanto imprimir no console, né? Isso aqui dentro é uma função, eu posso fazer qualquer tipo de lógica que eu julgue necessário para o meu software. Por exemplo, se eu quiser somar todos os elementos, né, eu poderia ter aqui um let, tem que ser let, né, porque eu vou mudar o valor. Let soma. Eu poderia fazer isso aqui, ó, soma mais igual current, para ele somar ele próprio. Então vai somar o 2 aqui na soma, depois vai somar o 5 na soma, o 67 e o 8. Certo? Então aqui a gente consegue tá executando qualquer tipo de operação aqui dentro. Em alguns momentos, vocês vão perceber que as pessoas vão utilizar, ou vocês vão ver até mesmo eu utilizando, o for each só com um parâmetro ou com 2 parâmetros. Não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque são 3 parâmetros, mas se eu olhar na documentação do for each, vocês vão notar que os últimos 2 estão entre colchetes. Isso quer dizer que eles são opcionais, certo? Se eu não vou usar eles, eu não preciso declarar eles no meu código. Então, por exemplo, se eu não estou usando index e array, eu posso tirar eles aqui e vai funcionar normalmente, não tem problema nenhum. Nossa, deixa eu dar um console log de novo aqui, né? Na soma. Ver o valor somado. Tá? Não vai ter problema nenhum. A somatória, então, 82, né? 2, 5 dá 7, com 67, 74, com 8, 82.